Pode, pode começar, Marcos. Deixa eu só dar o meu contínuo aqui na gravação. Bom, pessoal, então, formal boa noite a todos. É muito legal ver a casa cheia aqui, 100 pessoas praticamente, né? Aqui juntos nesse encontro e nesse esforço. Acho que ele é a prova concreta dessa única ICF que queremos ser e que estamos nos conectando e nos reunindo para, enfim, caminharmos juntos de uma forma muito mais coesa, forte, porque os desafios que temos são realmente muito bacanas e muito grandes. Então, é muito legal estarmos aqui hoje reunidos para discutirmos em profundidade, contando aqui com a presença da Eliana, né? Nessa segunda rodada sobre competências, e só nos distingue e nos fortalece, né? Então, eu só queria expressar a minha alegria em ver aqui tanta gente querida, tanta gente conhecida e tantas outras que ainda, se Deus quiser, terei o prazer de conhecer pessoalmente em algum momento, né? E agradecer mais uma vez aí ao Ang por todo o seu esforço, empenho e competência em fazer aí esse trabalho. Não só ela, muitas pessoas também ajudam, muitas vezes até indiretamente, mas sem dúvida ela lidera isso com muita maestria. Então, que tenhamos todos uma grande reunião, mais uma boa reunião. Né? Eliana, Wang, com vocês. Bom, então eu quero aproveitar a oportunidade já para dizer para vocês, pessoal, este é o mês crítico, onde finaliza, tá? Quem não renovar a associação membership, ao final do mês sai da base da ICF Brasil, né? Porque como sai da base global, sai da nossa base. E aí deixa de poder participar desses eventos exclusivos para associados, tá, pessoal? E, né, não tem a menor dúvida na fala do Marcos, nós somos mais fortes juntos, fazemos parte de tornar esse mercado de coach mais forte, né? E muitas vezes, por estar caminhando junto com este grupo, é que a gente tem acesso, por exemplo, como é que a gente imaginou algum dia ter 8 MCCs contribuindo? Só para a associação. A Liana não está aqui por causa dos meus belos olhos, é por causa da ICF, né? Então, a gente cresce e fortalece muito juntos e acaba beneficiando, de certa forma, todo o mercado onde nós estamos inseridos. Então, se você ainda não renovou, pensa seriamente, porque final do mês logo está ali, nós temos 4, 5 dias apenas, tá? Bom, e aí, como todos sabem, Marcos, você queria falar algo? Eu não sei se você vai falar sobre a votação que termina daqui a pouco. Pois é. Você vai falar sobre isso? Na verdade, eu falei antes, nos primeiros minutos, mas Então, tá aproveito bom. e reforço. Gente, até às 8 horas de hoje à noite, já que esse evento é fechado a associados, tá? Então, todo e qualquer associado que tem pelo menos 6 meses de associação, ele tem um voto legítimo para aprovar as contas da ICF Brasil. Termina 20 horas de hoje, tá? A votação para as contas de 2019. É muito importante que vocês façam o voto, porque tem um mínimo de quórum para aprovação das contas. E por mais que, assim, é uma coisa regulamentar, mas é importante, né? Vocês fazem parte de dizer se a gente está no caminho certo ou não, se tem alguma coisa que pode ser melhorado. Pessoal, eu acho que tem gente que está com o microfone ligado. Opa, parece que melhorou. Beleza. Bom, e aí, assim, então até às 20 horas, quem puder, vocês receberam um e-mail, se eu não me engano, foi ontem, o e-mail, tá? Tá na caixa de vocês, em nome da SF Brasil. Pesquisem para a SF Brasil e participem, tá, gente? Contribuam como associado, ok? Bom, voltando então para cá, todo mundo quer um tal de CCU, né, gente? E aí a gente não quer delongar muito mais, mas a primeira palavra, já vamos começar aí com a mentalidade. Mas não pense que a segunda vai ser óbvio, não, que não é, tá? Bom, então, primeira palavra já fica aí registrado. E aí, sem mais delongas, então, vou estar passando para a Eliana, né? E vou fixar, então, você, tá? Como speaker view, tá bom, Eliana? Tá ótimo, Então, obrigada. seja muito bem-vinda, porque nome, currículo, etc., a gente não precisa, né, Eliana?
Não. Então, Acho tá que não. bom. Acho que eu sou um pouquinho conhecida. Então, o espaço é seu. Vamos começar. Obrigada, Hum. obrigada. Ah, então, a palavra de início foi mentalidade. Vamos ver qual vai ser a última palavra. Eu acho que essa competência, ela é aquilo que a gente durante muitos anos chamou de ser coach, né? Então, essa é uma competência que não tinha uma referência específica para ela, então não tem um depara, não tem uma correspondência, né? Então, o que que eu fiz? Eu busquei trazer para vocês cadê que eu compartilhar a tela? Achei. A competência e 3 níveis dela, né? Mas nesse momento eu quero mostrar para vocês o primeiro nível, né? O nível da própria competência, a definição dela. A definição é: desenvolve e mantém uma mentalidade aberta, curiosa, flexível, focada no cliente. O que é uma mentalidade aberta, flexível, curiosa, focada no cliente? No meu entender, e aqui eu não estou falando só como... eu falo como associada da ICF e como pessoa que estuda isso há muito tempo, mas não é... como a gente ainda não tem os marcadores, ainda não é uma definição completa, né? Pode ser que depois da manhã a gente mude. Mas, para mim, essa mentalidade se define por egoless. Estar menos preocupado com você mesmo e mais preocupado com o cliente. Então, você só consegue estar aberto, curioso, flexível e focado no cliente se você não está colocando você mesmo num segundo plano. Se você está colocando você mesmo na frente de tudo, porque o seu ego, a sua vaidade, você quer aparecer, você quer ter certeza que vai ter resultado, você não fica aberto, curioso. Você fica com vontade de dizer o que é para fazer, né? Depois eu vou disponibilizar esse documento, já passei para o Wang, depois a gente disponibiliza esse documento para quem quiser. Então, o primeiro ponto é: reconhece que os clientes são responsáveis por suas próprias escolhas. O que é isso? Você reconhecer que o cliente é responsável pela escolha dele. É ele te colocar, por exemplo, que ele vai fazer um plano que, no seu entender, é um plano arriscado, e você, ok, e quais são as consequências disso, e não dizer para tudo, porque isso não vai dar certo, né? É um desprendimento, é um posicionamento de pares, né? É aí que entra, no meu entender, a parceria. Se eu sou par, eu não sei mais que você, eu não sei menos que você. Eu estou no mesmo nível. Aí, o que eu estabeleci aqui nesse documento é que a gente teria 3 níveis nesta competência, né? Então, quando você está começando a fazer coaching e você ainda não tem horas, ainda não tem quilometragem de coaching, você acredita que a sua expectativa de ver resultado em cada conversa, ou a sua expectativa de ver solução em algum problema que o coach trouxe, é uma coisa razoável? E como você acha que ela é razoável, você fica procurando uma solução junto com o cliente, em vez de procurar ajudar o cliente a achar a solução dele.
Então, a sua mente ainda está ocupada com essa necessidade, e como ela está ocupada com essa necessidade de solução de resultado, você não tem espaço mental, um espaço criativo dentro de você para você notar os seus próprios gatilhos emocionais. Então, você projeta em cima do cliente e nem nota. Você transfere para o cliente uma questão que é sua e você não nota. Então, quando você já tem um pouquinho mais de quilometragem, aí eu estou aqui, você já ainda tem alguma expectativa de ver resultado ou solução, mas já entende que o processo é do cliente. E quando você já está num nível mais avançado, o coach confia no processo, na relação com o cliente, você consegue identificar os seus próprios gatilhos emocionais e você entrega uma resposta consciente a esse gatilho. Então, vou dar um exemplo. Estou com um cliente novo. O cliente me diz que está me entrevistando e vai entrevistar mais 2 outros coaches. É natural que eu tenha um gatilho emocional que eu queira vencer, que eu queira aparecer para esse coach mais do que os outros. É uma competição, é uma concorrência normal, natural. Então, se eu estou consciente desse gatilho, eu não me deixo envolver por ele. Agora, se eu estou preocupada que esse cliente eu tenho que ganhar, esse cliente eu tenho que mostrar resultado na primeira entrevista, senão não vou conseguir ganhar, eu não vou ficar preocupada, eu não vou ficar atenta aos meus gatilhos, porque eu estou envolvida neles. Gente, eu não gosto muito de dar webinar, palestra, que eu fico só eu falando. Eu gosto quando os outros me interrompem. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar por escrito no chat. A Wang está olhando isso para a gente, mas também pode interromper, dizer não entendi, explica isso de novo. Vamos lá, o que isso quer dizer para você? Tá? Porque eu gosto da interação. Vamos lá. No ponto B, envolve-se em aprendizado e desenvolvimento contínuos como coach. Ponto C, desenvolve uma prática reflexiva contínua para aprimorar a própria prática de coach. Eu acho que o B e o C, um é continuidade do outro. Se eu não praticar, se eu não tiver uma prática reflexiva contínua, eu não vou notar que eu preciso continuar me desenvolvendo. Então, eu acho que uma coisa está ligada na outra. Depois, permanece consciente e aberto à influência do contexto e da cultura sobre si mesmo e nos outros. Aí, o que eu assinalei aqui? Quando você está começando, ainda a falta de prática, a necessidade de apresentar resultado dificulta a percepção das suas próprias relações ao contexto cultural e à cultura, limitando a sua autoconsciência. Quando você já está mais espertinho, porque já praticou mais, você eventualmente vai perder esse contato. Então, quando você perder esse contato com seus gatilhos emocionais, nem sempre você vai entregar uma resposta consciente ao contexto e à cultura. Já quando você está mais avançado, a sua curiosidade vai estar concentrada em quem o cliente é e quer ser. Voltando lá na competência. Permanece consciente e aberto à influência do contexto e da cultura sobre si mesmo. Usa o autoconhecimento e a própria intuição em benefício dos clientes.
se você ainda... Quando eu digo que você ainda está começando, é porque qual é a importância dessa prática? Por que que a gente mede coaching em horas de prática? Porque que aviador, por exemplo, também, o aviador tem tantas horas de voo, ele é mais sênior do que um aviador que tem menos horas de voo. Porque essa prática faz com que você conscientize aonde que você planta armadilhas para você mesmo. E essas horas de prática também ajudam você a confiar no processo, a confiar na relação de parceria. É como se você tivesse... não sei se o exemplo é bom, mas lá vai. Como se você tivesse um sócio novo, né? E esse sócio novo, vocês têm 50% desse negócio. Mas você ainda não sabe o quanto você pode confiar nessa relação com o seu sócio de parceria. Se ele não vai querer montar em você, se você não vai ficar submisso a ele. Então, você ainda não confia na relação. Na medida que você vai aumentando o tempo dessa parceria com esse sócio, você vai começando a descobrir onde é que tem o terreno minado e onde não tem o terreno minado. Na relação do coach, essa mentalidade de coach apoia você a você descobrir quais são os seus campos minados. Aí que eu acho que é a parte que a gente se desenvolve, né? Depois de coisa de 10 anos atrás, eu já estava fazendo coach há 10 anos, a minha filha chegou para mim e disse: mamãe, você mudou. Por que que eu mudei? Porque você começa a se conhecer através da relação do coaching, se você estiver aberto para isso. Se você estiver fechado para isso, você não vai ter uma mentalidade, digamos assim, avançada de coaching. Você vai ficar naquele coaching que é procedimento, né? Primeira sessão pergunta isso, depois vai perguntar aquilo, depois tem aqui a minha listinha de perguntas, eu tenho uma metodologia, eu uso a metodologia sempre, eu uso a metodologia com todos os clientes. Você, depois de 10 anos, vai achar isso chatérrimo de fazer. E chega um ponto que você não aguenta mais seguir a mesma receita. Então, eu pelo menos acho chatérrimo fazer as coisas sempre igual. Aí, desenvolve e mantém a capacidade de administrar as próprias emoções. Aqui eu botei mais 3 pontos, né? A curiosidade que fica concentrada, a gente ainda está lá na questão da curiosidade. A curiosidade fica concentrada nas informações da situação do cliente, perdendo de vista quem o cliente é e quer ser. Aqui a gente fala também da intuição, na descrição da competência, e essa parte aqui, gente, é a parte da ICF, tá? O resto fui eu que criei, para ninguém ter confusão aí. Aqui ele também fala em intuição, né? Então, na hora que a competência fala de intuição, você tem que começar a conhecer a sua intuição. E como é que você vai distinguir a sua intuição dos seus julgamentos? Né? Então, se a curiosidade fica concentrada nas informações sobre a situação do cliente, sobre o problema, sobre a solução, você perde de vista quem o cliente é e quer ser. E começa a tratar a sua intuição como se fosse uma verdade, quando ela, na verdade, é só uma intuição, né? E aí, para finalizar, ainda no começo da carreira, uma necessidade psíquica de autoproteção. O que é isso? É uma necessidade de você proteger a sua autoimagem. Então, digamos que você, desde criancinha, você foi cobrado em relação à organização.
Se um cliente diz para você que você não está organizado, você ou vai entrar numa posição de submissão ou vai entrar numa posição de superioridade de consultoria. Então, porque você ainda tem essa necessidade psíquica de autoproteção, que você vai ter a vida inteira, mas se você não a conhece, se você não a localiza, se você não a diagnostica, você fica submetido a ela, em vez de levar ela a trabalhar para você. E aí, a curiosidade, quando você começa a avançar no processo, começa a acreditar mais no processo, começa a acreditar mais em você, a ter mais segurança em você e no processo, você começa a dividir a sua curiosidade entre a situação do cliente e quem o cliente quer ser. Nesse ponto também você já começa a tratar a sua intuição como verdade, mas é mais ocasional. Você começa a desconfiar das suas verdades, porque a sua verdade é o seu julgamento transvestido, né? A sua necessidade psíquica de autoproteção eventualmente vem à tona, já não é uma coisa padrão, né? Enquanto que no coach avançado, num nível MCC, num nível já com bastante experiência, a sua curiosidade fica concentrada em quem o cliente é, em quem o cliente quer ser. Então, mesmo que ele traga um problema concreto, preciso organizar a festa de aniversário do meu filho, no meio da pandemia, você vai ficar mais concentrado em que pai ou que mãe essa pessoa está querendo ser, do que em que enfeites que ele vai comprar, né? Você, nesse nível também, você já conhece as suas próprias limitações como coach, as suas vulnerabilidades, os seus filtros e os seus preconceitos. E como você os conhece, você os administra. Nesse ponto também, o coach reconhece em ambos, nele próprio e no coach, a habilidade de perceber através de intuição e da energia, né? Quando o cliente fala de coisas importantes, quando o cliente tem um novo crescimento, quando ele encontra um novo sentido de ser. A gente estava dando aula no Profiter outro dia, eu estava dando mentoria para alguém, não lembro mais quem. E eu disse: olha, aqui o cliente teve um insight, né? Porque eu estava com a transcrição e a gravação. Aqui o cliente teve um insight. Você notou? Notei. Mas você continuou perguntando sobre o plano de ação. Se você notou que ele teve um insight, pergunta para ele: o que você descobriu sobre a situação? O que você descobriu sobre você nessa situação? O que você está aprendendo sobre quem você é e quem você quer ser? E aqui o coach, ele não é que ele não tenha mais a necessidade psíquica de autoproteção, essa a gente vai ter a vida inteira. Mas a gente consegue manter uma posição equilibrada e saudável entre servir o cliente e se cuidar. Há muito tempo atrás, eu tive uma mentoria com uma pessoa e ela disse: esse assunto aqui, eu acho que eu não posso ser coach, porque esse assunto aqui que o cliente trouxe me deixou muito emocionado, não consigo trabalhar isso. Você continua sendo coach, você continua sendo um ser humano. Então, vai ter assuntos, vai ter coisas que vão apertar gatilhos em você que você não vai ter condições de lidar, né? Eu nunca vou esquecer uma cliente que eu tive, que é uma ótima executiva, super bem informada, que no meio do processo o pai dela foi diagnosticado com Alzheimer. A minha mãe tinha recentemente falecido com Alzheimer.
Quando ela puxou o assunto, eu disse, olha, eu sinto muito, esse assunto eu não posso te ajudar. Isso quer dizer que eu não controlo minhas emoções? Não, quer dizer que eu sou humana. E vai ter muita coisa na vida que a gente vai encontrar, que o cliente vai trazer, que você, da mesma forma que ele pode estar uncoachable, você pode estar com dificuldades naquele ponto. O importante é você saber disso. O importante é, na mentalidade de coach, é você procurar ajuda, porque você precisa de ajuda naquele ponto. E não continuar seguindo o processo de coaching sem ter condições de seguir aquele processo. A Annelisa tinha trazido alguns casos para a gente conversar a respeito. Quanto tempo a gente já tem? Bom, São 8 horas. isso, agora são 8, a gente vai precisar de reduzir um pouquinho o horário, mas assim, tudo bem. Só colocando, tem perguntas no chat, continue colocando, eu estou observando, vou devolver para a Eliana mais ao final, com prioridade para os primeiros, tá? Mas nesse momento eu vou passar a palavra para um bate-bola entre, né, a Ana Elisa e o Frank, do Paraná, com a Eliana Dutra, ok? Então tá com vocês, Ana. Quem decidiu falar primeiro? Eu tenho que dizer uma coisa para a Annelisa. Annelisa, você me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp que eu não ouvi. Então, se era alguma coisa para você combinar, eu não li. Não, eu só estava dizendo que eu estava entrando e que eu estava atrasada. Mas vamos lá. Bom. Então, bacana, né? A gente está aqui, a nossa ideia é tentar contribuir de uma forma didática, trazendo aí alguns exemplos, algumas situações que nós identificamos que pudessem trazer um pouco de luz a respeito dessa questão da mentalidade de coaching, né? Que a gente entende que é algo que está muito mais voltado ao ser, ao indivíduo, ao coach, em relação à sua própria formação, e daí de que forma que isso vai, né, contribuir e se revelar lá na sessão. Então, Eliana, eu pensei de compartilhar aqui uma pequena transcrição e trazer um contexto, e a partir desse contexto daí te ouvir, pode ser? Pode ser. Então tá, deixa eu só ver qual que é que eu quero. Essa aqui, tá. Então, o contexto que eu estou trazendo assim é um profissional que é um sócio proprietário de um escritório de uma consultoria tributária. Ele estava trabalhando as questões de desenvolvimento pessoal, liderança, né, porque é o proprietário da empresa. Só que é uma pessoa que traz muitos detalhes, muitos relatos minuciosos na sessão. A coisa assim vai num nível bem detalhista, trazendo vários pontos daquela mesma situação, enfim. Então, conta as coisas nos mínimos detalhes. Até trouxe um pedacinho aqui, que depois de muito tempo já relatando vários fatos, quando eu olho a transcrição, eu vejo a minha participação na sessão, né, porque é uma sessão minha, só fazendo só concordando, porque ele vem trazendo volume de informação bastante grande. E eu mais gastando tempo tentando entender o conteúdo de todo aquele contexto do que propriamente conseguindo fazer alguma intervenção, porque era bastante detalhado. Em algum momento ele traz, então, né, que está bastante angustiada, né, com relação às questões que estão sendo, que ele traz esse tema da angústia, né? E daí ali, então, eu penso que é um gancho para tentar falar de algo que pode ser mais relevante do que todo aquele contexto e trabalho nesse sentido. A minha pergunta, e só que de antemão ele já diz que não é bem isso, que é outra coisa, enfim. E daí ele fala, e você vai entender melhor quando eu te contar mais um caso. Então, daí eu falo, tem mais um caso? Então, vamos lá, né? Eu já tinha tido bastante casos, então era mais um caso, então vamos lá. Por que eu estou trazendo essa questão? Eu pensei assim, qual é o nosso lugar na mentalidade de coaching, né, entre o acolher alguém que está assim repleto de questões, que está precisando falar com sobre tudo aquilo, com mínimos detalhes, versus um direcionamento, um foco, uma intervenção que precisa ser feita também em relação ao processo de coaching, né? Não sei se por aí dá para a gente falar um pouquinho sobre as questões da mentalidade, esse acolhimento versus você ter que, né, de alguma forma também direcionar essa sessão.
Eu achei interessante, porque hoje de tarde eu tive uma sessão assim, né? Uma antiga cliente que voltou, ela tinha me contratado porque estava fazendo uma mudança de carreira. Aí ela já tinha sido minha cliente anos atrás. Aí conseguiu um trabalho, uma função lá como CEO de uma startup, estava toda animada, disse, não preciso mais de você, me deu adeus, eu dei adeus, tchau, passou um mês, ela me mandou um zap, preciso conversar com você, o meu chefe é insuportável. Aí começou a sessão e ela começou a falar. A função do coach é hold the agenda do cliente, né? Ajudar o cliente a chegar onde ele quer, né? E a mentalidade aí entra com essa coisa de você estar a serviço do cliente e, ao mesmo tempo, entendendo que a escolha é dele, né? Ele é o dono, ele é responsável por ele mesmo, é responsável pelas escolhas dele. Então, qual foi a minha intervenção? Eu pedi me dá um minuto aqui, espera um pouquinho, e disse para ela, olha, para te ajudar nesse caso, eu não preciso de todas essas informações. Se você precisa me contar essas informações, talvez seja porque você esteja precisando desabafar. Se você está precisando desabafar, eu estou toda aqui para te ouvir. E ela disse, não, peraí, se eu contar mais um pouquinho. Ou seja, ela estava precisando desabafar. Né? Então, eu acho que é a mentalidade de coach e contratação. Porque isso é um contrato. Agora, tem uma outra coisa que a gente faz, eu estou até incluindo na nova versão do meu livro, que é como educar o cliente. Quando você vai fazer terapia, né? Quando você vai fazer, você vai contratar um consultor, eles te ensinam como é que é, né? O terapeuta diz, a primeira vez que você faz terapia então você vem aqui, você vai falar, vai fazer livre associação, vai falar tudo que te couber na cabeça, não esconde informação. Ele te dá uma instrução mínima. E eu acho que a gente, às vezes, não dá essa instrução mínima para o cliente. Então, ele traz coisas porque ele acha que a gente precisa saber. Né? A quantidade de cliente que, na primeira sessão, traz todo o seu currículo decorado, né? Eu interrompo e digo, olha, eu não tenho necessidade de saber isso tudo, eu prezo a informação, eu vou adorar saber isso tudo, mas se é para me informar, não tem necessidade. Bacana. Não, você não precisa saber? Não precisa. Tentar extrair o que é importante naquela sessão, né? Não o detalhe, enfim. Né? Porque se ele está... o pensamento dele é detalhista, talvez ele precise falar tudo mesmo em detalhe. Agora, se ele está falando porque ele acha que você não entendeu, aí ele não está falando a serviço dele, ele está falando a seu serviço. Eu acho que é bem bacana isso que você trouxe, porque às vezes é o estilo da pessoa também, né? Ela raciocina, ela constrói, né, o seu próprio entendimento a partir desse modelo. E daí eu pensei uma coisa quando você estava falando anteriormente, que talvez tenha a ver com isso também, essa questão da gente se preparar antes, mental e emocionalmente, quando você já tem um cliente que é assim, que não é, de repente, o teu estilo, faz sentido você também já está se preparando para isso, né? Deixa eu só falar uma coisa com o Wang. Eu estou botando o vídeo nós duas para a Ana aparecer também, tá? Ah, tá. Eu falei, gente, o eu negócio desfez sem querer. Tá certo. Não, fui eu
desfio aqui. Então, esqueci o que eu ia dizer. Não, eu estava dizendo que também, talvez, quando você falou que às vezes é um estilo, né, que a pessoa ela precisa se expressar e ela raciocina dessa forma, a gente vai ter que acolher, né? Mas daí, talvez, quando não é o meu estilo, eu me preparar mental e emocionalmente, que você estava trazendo antes, para esse. Né? Mas aí eu acho que tem um limite também, né? Tem um ponto que começa a ficar insuportável para você. Aí entra o autocuidado. Né? Esse cliente não é um cliente ideal para mim. Quem que eu conheço que vai cuidar bem desse cliente? Passa aí. Porque se virar um sacrifício para você, se virar uma coisa que diz, ai meu Deus do céu, ter que atender aquele cliente, é insuportável. Né? Você faz isso para viver, né? Então não é para morrer. Então tem que saber também até que ponto que você vai acolher e até que ponto que você vai transferir. Deixar para outro. Tem outros coaches que vão adorar esse detalhismo. E aí eu acho que tem um terceiro ponto, que é o seguinte. Você, no começo da sessão, falou que olha, estou perguntando se é desabafo ou se você quer trabalhar esse ponto mesmo. Tá, ele queria desabafar, chegou no final da sessão, ele desabafou aberto. Estou me lembrando agora que eu tinha uma cliente que toda vez que ela saía de férias, ela viajava com a sogra, na volta tinha uma sessão inteira que ela falava mal da sogra. Na outra ela já tinha mudado de assunto, mas tinha uma que ela falava 55 minutos mal da sogra. Então, ao final da sessão, que você passou ali só de ouvindo o desabafo da pessoa, você pode perguntar para ela: olha, é isso mesmo que você está querendo? Você quer fazer? Era isso mesmo? Como é que foi a sessão para você? Recontrata para as próximas. Para a coisa evoluir, para não ficar todas as sessões de desabafo. Aí vai deixar de ser coaching. Acho que é importante isso. Né? O desabafo, ou de detalhismo, ou de você não consegue atuar, né? Então, às vezes é até difícil entrar, né? Fazer alguma pergunta, né? Mas aí entra a parceria, Ana, porque aí você no final você diz, olha, eu fiquei com dificuldade de entrar, eu fiquei com dificuldade de te apoiar, eu estou aqui a teu serviço, mas não encontrei brecha, não queria te interromper, então como é que a gente combina para as próximas? Excelente. Né? Porque aí você fica par. Bacana. Muito bom, acho que está bem caracterizado aí como que a gente trabalha, né, com essa mentalidade em função de uma situação como essa. O pessoal ali no chat também já disse que tinha casos parecidos, já se identificaram, que bom. Legal. Ótimo, então vamos para os próximos dois vamos casos. Para o próximo. Tem muita situação, né? Podemos explorar. Ana, você quer fazer ou posso colocar aqui o caso? Pode fazer, Frank, pode fazer. Então tá. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, Helena, a gente trouxe um caso aqui, que é um caso que a gente está comentando muito a questão. Essa aqui é uma coach, né? Que ela trabalha num setor de uma empresa de varejo, né? E ela a questão aqui em si é a questão de quanto que a curiosidade, que a gente falou da competência curiosidade, a curiosidade que o coach está a favor do coach ou curiosidade para o coach mesmo, tá? Então, o que ela está dizendo aqui sobre que está acostumada, tal. Aí ela fala uma questão da insegurança, né? Então, tem um assunto que a gente tratou um pouquinho, tal. Isso me persegue um pouco, de forma um pouco diferente, e a questão de insegurança. Aí o coach ele fala, não, mas como é que você sente a insegurança? Então isso aqui, e depois que remete para você
ter o sentimento de o que remete para você ter o sentimento de insegurança para você. Uhum. E aí depois, a pergunta do coach aqui, como é que você, nessa situação, como é que você se sente insegura? Ou seja, ele está numa postura de curiosidade, mas está a favor do coach ou a favor do coach entender? Que entra a O questão que da... que você sente quando você está nessa situação de alguns momentos em que você se sente inseguro? Eu acho a pergunta meio retórica, né? O que que você sente quando você se sente inseguro? Eu me sinto inseguro quando eu me sinto inseguro, né? Ficou uma pergunta um pouco enrolada, né? Uhum, É, então, eu não sei se eu entendi bem o contexto. Repete o uhum. contexto para mim. O contexto é o seguinte, quando ela estava numa situação de que o superior, assim, como é que eu vou dizer para você, pergunta uma coisa que ela não sabe, ela se sente insegura, Uhum, tá? Então ela tem aquela crítica muito que faltou um pedacinho da coisa que não sabia, ela se autocritica e se sente insegura. uhum. Então daí o E coach aí, foi remetendo à questão de o que ela sente, etc, né? Então isso está muito a favor para ela poder ter os insights dela ou realmente o coach que está tentando controlar a situação? pode ser que aí pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Assim, vendo só um trecho, para mim ficou difícil. Não Uhum, sei. Pode ser as duas coisas, porque vamos lá. Se ele já está trabalhando com ela, porque coaching é sobre o futuro, né? Sobre o futuro e o presente. Qual é o futuro desejado e como que eu vou fazer no presente para definir esse futuro desejado. Então, como é que você se sente nas situações que você fica inseguro? Você está falando de passado e não de futuro. Então, me parece que a pergunta está um pouco a serviço do coaching e não uhum, do coachee. Não está a serviço do cliente. O coach descobriu que precisa perguntar sobre sentimentos. Aí ele pergunta, mas ele está perguntando sobre o sentimento passado, né? Eu não sei se não é o caso de perguntar como você gostaria de se sentir nesses momentos em que o chefe te faz uma pergunta e você não sabe a resposta, uhum, tá? E aí eu acho que a mentalidade coach ainda está naquele ponto que a curiosidade ainda está voltada. Sabe quando você está aprendendo a dirigir automóvel? Você fica assim, onde é que eu boto o pé agora? Onde é que é a marcha mesmo? A primeira, a segunda, a terceira. Ainda estou pensando, né? O que que eu vou fazer? Aí a curiosidade fica dividida entre o que que eu preciso fazer, o que que eu devia fazer, e o coach não está se deixando levar pela própria intuição. uhum. Então é uma questão bem tênue, né? De você ter a curiosidade a favor do coaching nesse sentido, né? Uhum. Qual é o melhor serviço que esse coach pode fazer nesse momento? Uhum. Não, é ouvir, né? É ouvir, sim, e perguntar o quê? O sentimento, como você comentou, como é que ele gostaria de ser, né, nesse caso, né? Porque a gente quer tirar o cliente Uhum, do. Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você tem uma ansiedade, uma insegurança, e às vezes quando você tem um sonho lindo, você fica como se ficasse assim, entendeu? Como se você tivesse preso numa bolha. E o papel do coach é ajudar a tirar essa bolha, deixar ele
né? Incorporando isso, incorporando essas outras alternativas que existem. Não sei se eu te respondi, Frank. Sim, sim. Acho que é mais ou menos isso. Outro caso? Acho que a Ana tem mais um caso ali para a gente poder compartilhar. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Desculpe. Esse aqui eu já... Desculpa, gente, acabei compartilhando mesmo. Sem problema não. Ai, credo. Será que eu estou com os dois abertos? Agora, se eu não acertar, eu vou só contar. Se eu não acertar, eu vou só contar a história. Vamos ver. Porque eu salvei errado. Eu acho que eu salvei errado na hora que eu fui. Tá. Então, conte. Mas eu posso contar, para não perder muito tempo aqui buscando material. Eu tinha separado um recorte de uma sessão onde é um profissional ele é um diretor de uma empresa familiar, enfim, e ele tem alguns problemas de relacionamento não de relacionamento, desculpa, ele tem problemas na gestão mesmo, delegação, de estar mais próximo da equipe, nesse sentido da comunicação. E ali na sessão ele traz alguns relatos e em algum momento eu falo, então, parece que o teu caminho é trabalhar disseminando esse DNA e esses valores da tua organização. Eu trago um termo que ele fala, não sei se eu falei sobre DNA, sobre valores, eu acho que eu não cheguei, eu acho que eu não pensei nisso, mas concluindo, ele conclui que é uma boa ideia, essa ideia, ele mas eu acho que eu fui pensando, daí eu falo, eu acho que você trouxe isso nisso e naquilo, eu faço alguns resgates da sessão, que não estavam com esse nome, mas estavam com algumas coisas que levavam a isso. Aí ele fala, eu acho que então realmente eu falei sobre isso, né? E acho que esse é um bom caminho, e no final ele acolhe. Então, por que eu pensei nesse caso? Às vezes a gente vai fazer um resgate e a gente acaba trazendo o resgate já colocando algumas palavras nossas, colocando algumas leituras, talvez algumas interpretações, né? Em que momento que é o risco, né, da gente perder essa mentalidade do coaching, ou seja, de eu interpretar e trazer algo que eu li do que ele falou, embora eu estivesse acompanhando toda a fala dele, não era uma coisa, né, fora, mas e até que ponto que às vezes a gente também coloca coisas ali naquela sessão que não estavam sendo trazidas. De uma forma geral, o que eu vi no final? Ele acolheu aquela sugestão ou aquela ideia do DNA, vamos dizer, ele gostou dessa nomenclatura e acabou dizendo, acho que é por aí mesmo, acho que mas eu não sei até que ponto que daí na transcrição dava para ver, eu dou umas forçadinhas assim, né, do tipo, mas você falou isso, você falou aquilo, tipo, né, você falou sobre isso. Quando a gente lê a transcrição dá para ver. Enfim, eu queria trazer esse limiar, né, entre a gente resgatar, usar a nossa intuição, fazer uma interpretação daquilo que a gente ouviu versus a gente, né, de repente está trazendo uma coisa que não estava ali. A gente infiltra ideias nossas na ideia do cliente, né? Como se a gente tivesse contrabandeado uma ideia nossa para dentro da ideia do cliente, né? Eu chamo isso de editar a fala do cliente. Né? Quando dois candidatos estão debatendo na televisão, depois você vai ver o resumo, né, do debate, está editado, né? Eles pegaram os melhores momentos. Né? Tem até uma história de que pegaram os melhores momentos de um debate há muitos anos atrás que elegeu um dos presidentes, né? Um dos candidatos à presidência do Brasil. Então,
quando você edita a fala do cliente, você corre o risco de manipular. E manipular não é mentalidade de coach. Então, aí a sutileza é muito você saber que está manipulando ou não saber. Quando você ainda é como se você, quando você não se conhece o suficiente, quando você não tem um autoconhecimento suficiente, você mistura o que você ouviu com o que ele de fato disse. E aí, quando você devolve a ideia infiltrada com as tuas ideias e nem nota. Né? Aí, quando o cliente é espertinho, ele diz: eu não disse isso, mas eu achei até uma boa ideia. Né? Ou, agora, eu acho que aí a questão, Ana, é muito mais de intensidade. É, né? Né? Você faz isso eventualmente, somos humanos. Você faz isso consistentemente em todas as sessões, em quase todas as falas, você está fazendo consultoria disfarçada de coach. Bacana. Aí é mais uma questão de intensidade. Você ia falando? Não, eu ia dizer isso, que, na verdade, às vezes recapitulando, tentando levar para um lugar final, né? A gente tem que ter esse cuidado mesmo de não colocar essa mistura, né? Do que a gente percebeu, do que a gente entendeu do que ele estava falando versus o que ele realmente está falando, né? Tem uma coisa que o nosso entendimento não é o dono do negócio, né? O dono é o que ele está trazendo. Então, acho que até nesse momento de recapitular, então, veja bem, a gente tem que ter esse cuidado de não sair desse lugar mesmo nesse momento, né? E aí tem a comunicação direta, né? Que eles agora tiraram e botaram evocando consciência, que é o perguntar, o comunicação direta evocando consciência, que eles transformaram tudo numa só. Eu vou sair um pouquinho da minha competência, tá, Wang? Só um minutinho. Volto já. Que é a comunicação direta, né? Que ela é para ser usada, né? Porque o cliente falou A, B, C, D, E. Na hora que você vai repetir para o cliente as opções, você diz A, B, C, D e E. Mas quando você estava falando nisso, eu me lembrei de H. Porque você pode dar para ele desde que esteja explícito. E aí, de novo, é graduação. Se você fizer isso o tempo todo, é uma coisa. Se você está fazendo eventualmente uma coisa dessa, aí é comunicação direta. E a forma também, né? Eu me lembrei de H, mas é diferente. Tem H também, que é muito bom. Eu tomo todo dia de manhã. É ótimo. Né? Aí você já está saindo completamente. Né? Voltei para a minha competência. Bacana, mas acho que é isso, né? Porque é um trabalho que a gente vai ter que fazer muito fora para daí dar retorno dentro, né, da sessão. Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões sobre como desenvolver. Cadê aqui? Compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eliana, ainda com relação a esse caso, eu acho que tem algumas coisas, algumas inquietudes aqui no chat, tá? Em relação a esses 3 cases. Tá, eu vou só passar essas sugestões aqui e a gente vai para essas inquietudes em cima desses 3 cases, porque eu acho que essas sugestões vão ajudar essas inquietudes. E aí depois a gente vê se sobrou mais alguma questão. Que é como fazer para incorporar a mentalidade de coaching.
Algumas sugestões, não estou pretendendo esgotar isso. Gravar e escutar suas próprias sessões, buscando descobrir quais são as suas reações, qual é o seu modelo mental, quais são as suas respostas. Reação, eu estou chamando aquilo que é automático. Resposta é aquilo que você pensou e resolveu dizer, ou perguntar. O que você está fazendo conscientemente e o que você não percebeu na hora que fez. Buscar feedback de clientes e patrocinadores, não sobre o resultado do processo, mas sobre como eu me comportei nas conversas coach, como eu me comportei na conversa de sintonia, quando a gente fez aquela reunião com o chefe, coach e eu. Né? Buscar supervisão, mentoria e psicoterapia para aumentar, desenvolver a autoconsciência. Não adianta você fazer 15 vezes o disco, o MBTI e o Birkman. Porque fica tudo aqui, ó. Não fica nada aqui. O que vai trazer essa autoconsciência sobre quem você é, quais são o seu modelo mental e como é que você reage, é você olhar você como um todo. E os assessments, eles ativam só, a maior parte das vezes, a parte intelectual. Então, não adianta eu saber que eu sou INTJ, porque eu só me orgulho disso. E aí não adianta nada. Eu preciso saber como é que eu reajo quando o cliente diz isso. Quando é que eu faço reações que eu não noto. Outra sugestão, lê os clássicos. Gosta de ler, aproveita. Lê Shakespeare, Balzac, Dostoiévski, Machado de Assis, mitologia grega. Leia os clássicos. Eles sabem, essas obras da literatura se tornaram clássicos porque são emblemáticos, são sobre o ser humano. Então você vai se identificar com aqueles personagens. Você vai começar a identificar o teu cliente. Você vai começar a sentir o que ele tem por trás. A gente está vivendo num mundo que é culturalmente muito complexo. Estuda a história dos outros países. Busca entender a cultura dos outros países. Participe de todas as rodadas de peer coaching da ICF que você puder. Eu venho participando já há alguns anos. É maravilhoso. Você recebe feedbacks que você tapa na cara. É muito bom. Peer coaching da ICF é joia. Estuda a teoria de coaching, né? Cria uma rotina para você se preparar para as sessões, para acompanhar o processo do cliente. Tem gente que gosta de meditar, eu gosto de tomar um café, tem gente que gosta de tomar um copo d'água, cada um faz o que achar melhor, mas se prepara para você entrar na sessão inteiro. E se você não estiver inteiro, avisa o cliente, olha, hoje eu não estou inteiro, eu não vou poder te atender. Quando minha mãe faleceu, eu deixei um recado na secretária eletrônica. Eu atendia cliente por telefone. Devido ao falecimento na família, eu não estou em condições emocionais de atender ninguém. Sinto muito, entro em contato com você semana que vem. E depois, quando eu falei com os clientes, todos entenderam. Ninguém ficou chateadinho. Porque parceria, somos humanos. Vamos lá agora. Eu estava com medo de esquecer isso, agora não esqueço mais, porque eu já falei. Muito bem. Agora vamos lá, as outras inquietações e perguntas aí. Estou pronta para a sabatina. Bom, tem uma parte que você estava colocando, né, junto com a Ana e tudo, limite, né? O que é de vez em quando, o que é muito frequente. E aí, uma das angústias do grupo, né, com várias colocações, tanto privado quanto aberto aqui, é assim, até que ponto eu deixo alguém desabafar?
E tem um outro caso aqui, até terceira sessão a pessoa, né, frequentemente faz muito isso, né, de colocar muita coisa, e aí? Vamos para o primeiro. Até que ponto eu deixo o cliente desabafar? Uhum. Cadê a parceria? Eu deixo, eu não deixo, eu mando, eu não mando. Acabou a parceria aí. Não é você que deixa. É ele que vai determinar até que ponto aquilo está sendo útil para ele. Você, em algum momento, pode dizer: esse, para mim, esta relação de desabafo não está me atendendo como coach, não estou me sentindo exercendo meu papel de coach. É o autocuidado e o serviço para o cliente. É um equilíbrio aí. Qual era a outra? Colocou também situações como está na terceira sessão e gostaria de ter mais, digamos, certeza que está fazendo no ponto certo, né? Como é que lida com situações assim? Eu acho que o que a Pergunta pessoa para o está cliente. querendo... acho que a pessoa queria exemplos de frase de como fazer essa Hum, colocação. Agora me lembrou um caso, eu já estava atendendo cliente há muito tempo, e você sabe que tudo que você faz várias vezes, muitas vezes, às vezes você começa a ficar relapso, né? O pessoal da Petrobras diz: o pessoal entra aqui, norma de segurança, eles seguem rigidamente. 3 meses depois está sem capacete, esqueceu a bota, não trouxe o cinto, porque você vai se habituando com o perigo. Com o coach, isso aconteceu comigo. Depois chegou um certo momento que eu não explicava direito, não expliquei direito, pelo menos para esse cliente, o que era coach e o que era consultoria. Quando chegou na terceira sessão, eu percebi que a coisa estava indo mal. Você sente. Não está indo muito bem isso aqui. Ele não estou vendo ele sair feliz da sessão com ele próprio. Eu perguntei para ele. E ele disse: minha expectativa era outra, que você fosse dar uma solução. Não sei o quê. Eu disse: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos cancelar o contrato e eu vou te devolver o dinheiro, porque foi problema meu, eu que não expliquei direito para você. Então, é uma questão de, se a pessoa está na terceira sessão e só desabafa, fala, você tem que parar e educar o cliente. Olha, aqui o processo de coaching não é bem isso, é assado, é assim. O que eu espero de você? O que eu posso contribuir com você? Aonde eu não vou contribuir? Porque eu não quero, para mim, um cliente que vai ficar 3 meses, uma vez por semana, ligando para mim só para desabafar. Eu não vou me sentir bem com esse cliente. Não vai, o meu autocuidado vai, eu vou sumir da tela. Então, eu tenho que ter um equilíbrio aí. Talvez outra pessoa se sinta à vontade, não sei. Uhum. Eliana, posso passar para a próxima? Tem uma pergunta no início, né, que colocou aqui, se você pode dar exemplos que você citou sobre a questão da cultura, na tua fala, bem no início, né? E a pessoa colocou, você poderia dar exemplo com relação à cultura? O que poderia ser uma resposta inconsciente e uma consciente? Posso. Deixa eu exemplificar. Você já viu gente que tem cacuete? Né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela fica fazendo assim no cabelo. Ela está falando com você, daqui a pouco ela está assim. Ela fala mais um pouquinho, daqui a pouco ela vai. Isso é uma resposta inconsciente. Ela não está notando o que ela está fazendo aqui. Né? Então, uma resposta
é uma reação inconsciente, né? A resposta Tô pensando aqui uma situação. Vamos pegar esse caso dessa pessoa que estava com o pai com Alzheimer. Se eu seguisse o atendimento dela nesse assunto, era muito provável que eu dissesse para ela, olha, você está falando aí do seu irmão, cuidado que ele vai acabar brigando com você, porque a minha irmã, na época, brigou comigo. Então, estou projetando em cima do cliente, numa forma inconsciente, sem perceber um problema que eu tive e que ele talvez nem venha a ter. Não sei se eu respondi aí a questão da consciente e do inconsciente. A pergunta ela veio da Carla Nogueira, né? Carla, você quer complementar alguma coisa? Por favor. Oi, Eliana. Oi. Não era isso, era porque quando você falou de cultura e falou do inconsciente consciente, eu fiquei tentando entender assim, bom, que exemplo seria, até mais por causa da cultura, né? Então, era como é que foi no início que você estava explicando lá. Eu vou ver a competência de novo, porque eu não me lembro mais. Foi naquela lista que você botou o coaching mais novo, assim, no início, no meio, e eu acho que não sei se era D ou AE, alguma coisa assim que você tinha falado. Aí eu fiquei tentando assim, foi ótimo essa é da explicação. cultura. É da cultura. Foi ótimo que você falou, porque eu não tinha perguntado, mas foi bem recebido. Mas foi assim, o que pode ser uma coisa inconsciente e consciente da cultura, né? Da cultura, né? A cultura, digamos que eu tenho um exemplo para isso. Eu trabalhei muitos anos no varejo, na Mesbla. Quando eu saí da Mesbla, fui trabalhar em outras empresas, trabalhei na Monte Shoppings, trabalhei em varejo. Quando eu comecei a carreira de coach, um dos primeiros clientes que eu consegui era a Petrobras. A cultura da Petrobras e a cultura do varejo completamente díspares. E eu comecei a achar aquele cliente tão lerdo, tão planejadinho, porque no varejo é tudo para ontem. E na Petrobras e no óleo e gás é tudo planejado com 2 anos de antecedência. Vai ter que limpar o forno, meu amigo. Dá 2 anos de planejamento para fazer aquilo durante uns 6 meses, que é tudo muito lento. Você entra um navio na Bahia, não tem freio. Alguém tem que planejar onde é que ele vai parar. Ele não tem freio. Então, então, as minhas respostas, provavelmente para aqueles pobres coitados daqueles clientes, eram respostas de vamos, mais rápido. Porque eu não estava consciente dessa cultura diferente. Eu levei um tempo para... Isso aqui é diferente daquilo lá. Foi uma resposta inconsciente. Ótimo ponto, que é sutil isso, né? Bom você trazer, obrigada. Porque quando tem outra porque ele é francês, porque ele é italiano, a gente já vai preparado para aquela diferença cultural. Exatamente. Mas quando não é, você perde de vista aí esse contexto que é diferente. E responde de acordo com o seu modelo mental. Muito bom, obrigada. Nada. Bacana. Obrigada a você, Carla. Bom, Eliana, próxima, a Karine Cidade, ela traz a reflexão por que o nome dessa competência incorpora a mentalidade de coaching e não de coach, já que é ser. Isso a gente vai ter que perguntar lá na ICF Internacional, porque isso eu não sei. Se eu responder essa aqui, eu vou inventar. Eu pergunto, Helena, porque a todo tempo você está falando da pessoa, isso me incomoda. Hoje mesmo eu fui explicar o que é coach, o que é coaching, o que é coaching.
E isso para a gente é uma coisa que a gente precisa saber. Ou foi tradução, porque coach somos nós, e você fala o tempo todo na pessoa, da mentalidade é pessoa, não é processo. Então, isso confunde. E aí a gente está colocando as nossas competências para dizer que mentalidade de coaching, isso me incomodou. Aí, quando eu comecei a ouvir você falar, eu falei, tem alguma coisa que não está batendo. E aí, quando o Yang me passou, eu falei, veja, desenvolve, quem desenvolve é a pessoa. Então, realmente, eu acho que foi um erro de... Eu não sei, mas Karine, eu acho que não é de tradução, não, porque não foi, na tradução estava no inglês está coaching mesmo. Precisa perguntar, gente. Isso é uma coisa que até a gente para Te explicar afligiu, né? me afligiu foi. muito. Porque hoje exatamente hoje eu fiz essa explicação e quando eu venho para cá eu falo, não estou entendendo. Bom, Porque Karine, eu acho que é por causa disso aqui, ó. Desenvolve e mantém. Deixa eu compartilhar de novo. Desenvolve e mantém uma mentalidade aberta e curiosa, flexível, focada no cliente. Quem desenvolve isso somos nós, profissionais. É a pessoa. Pois é, então, desenvolve e mantém uma mentalidade de coaching. De coach, profissional, não é? Tá certo. É a pessoa. Vou mandar trocar. Karine, Eu sou dona da ICF. Não quero polemizar, mas é bom a gente poder perguntar. Faz será que certo. eu posso contribuir com alguma coisa? Pode, Marcos, claro. Quem sou assim, eu para impedir? De verdade, assim, eu vou trazer o meu entendimento, tá? Da coisa. A ICF está com uma postura agora de olhar para a indústria do coaching. E essa competência é uma competência que deve ser observada para a boa prática, a prática profissional na indústria do coaching. Por isso que ela muda o nome este ano, ela marca no seu 25º aniversário a mudança inclusive de nome, não é International Coach Federation como foi no princípio, é International Coaching Federation, porque nós estamos nos colocando e assumindo no mundo sermos a referência para a indústria de coaching. Então esta é uma competência que deve ser observada por toda a indústria de coaching. Eu entendi isso quando eu fiz essa pergunta. Agora, a gente deve expandir isso para ir atrás. Faz sentido, Marcos, até porque na competência, no código de ética, em todos os documentos, eles estão tirando o coach também. Sim. A gente usava, eu agora estou reescrevendo meu livro, estou tirando todos os coaches também, botando só clientes, porque coach lembra trainee, que lembra pessoa que está no início, pessoa que está subordinada, que está abaixo, não está no par. Então, eles estão com algumas Agora, não querendo polemizar, mas já falando... Já polemizando, nós somos competências da pessoa, você sabe, né? Então, assim, o que eu entendo como profissional, né? E também profissional de desenvolvimento de pessoas, a gente, mesmo com a ICF nessa pegada né, de universal, a gente também tem que ir pela semântica da palavra, tem que ir pelo sentido da palavra. Gostaria de fazer uma sugestão. Eu queria fazer uma sugestão. Escreva para mim exatamente assim, essa tua reflexão, essa provocação, mande para mim, se precisar eu traduzo para o inglês e mando para global. Tá bom? Legal. Boa sugestão. Que aí a gente não perde o foco aqui. Legal. É porque a gente vai focar no que a gente tem resposta, né? O que não tem, o jeito é colecionar e procurar um canal competente. Legal. Da próxima. Pode mandar a próxima. Então, olha, a próxima aqui da Lynn Devani, ela coloca assim, quando a prática reflexiva do cliente e os seus insights demoram muito a acontecer, como o coach deve conduzir o processo para ajudá-lo a encontrar a solução para a sua necessidade mais rapidamente? Eu acho que o coach devia procurar uma mentoria ou uma supervisão e parar de culpar o cliente. Se o coach está levando mais tempo para chegar nas conclusões, é possível que o problema seja do coach. Eu,
No Profitable Coach, no curso de coach que a gente tem na escola, a gente tem um estudo de casos que mostra um pouco isso. Eu boto lá uma pergunta: o que o coach deve fazer quando o cliente não dá resultados de acordo com o código de ética? Todo mundo acerta essa pergunta. Todo mundo acerta. Tem que referenciar, tem que parar o processo, discutir o processo, tem que recontratar, todo mundo acerta. Às vezes tem que referenciar para outro coach, às vezes tem que referenciar para terapia, para o clínico geral, para consultoria, para o diabo que for. Aí, imediatamente abaixo, eu boto um caso, que é um caso. O seu cliente fulano de tal não está dando resultado. O que você faz? 80%, 70% dos participantes respondem: eu vou perguntar para ele o que ele... Vou tentar perguntar de outros, não sei o quê. Ele culpa o cliente. Na teoria, todos nós sabemos que se o cliente não está dando resultado, a gente tem que ver o que acontece, tem que falar com o cliente, tem que recontratar, tem que olhar para dentro da gente e refletir, fazer mentoria, fazer supervisão. Quando chega na prática, a gente culpa o cliente. Será que a culpa é dele? Bom, eu vou passar para a próxima, né? Pode ser? Acho que essa foi meio chocante, né? Pode ser. Se eles deixarem, não jogarem pedra em mim no final. Bom, se a gente não puder ouvir algumas coisas, né, às vezes mesmo duras, mas que a gente cresce de alguma forma, né? E não vai ser com todo mundo concordando com a gente. Né? Bacana. Tem algumas perguntas que eu vou recompor numa única, tá? Dúvidas em relação ao que bate-bola com a Ana Elisa, naquela hora que alguns chamam de parafrasear, você colocou como editar, né? E aí, em algum momento, pode ser entendido como, quer dizer, até que ponto realmente que eu estou conduzindo ou estou, né, ou estou manipulando, etc. E até que ponto, na verdade, eu estou devolvendo para ela com outras palavras. Grave a sessão e se ouça. Grave a sessão e leve para o seu mentor. Ok. É que a impressão que eu tenho pelas várias perguntas é que a pessoa, mesmo olhando, ela não reconheceria. Ela tem dificuldade de ver onde passa. Leva para o mentor. Né? Porque aí o mentor tem que ouvir. Né? E o que eu aprendi na metade do curso de supervisão que eu fiz é que você, quando ouve a gravação, você está fazendo mentoria. Quando você não ouve a gravação, é supervisão. Eu acho que, nesse caso, se você está em dúvida, é mentoria que você precisa. Posso fazer uma contribuição? Pode. Não, sobre isso, até trazendo aquele case que eu apresentei, dessa questão de ouvir, eu exatamente percebi a maior gravidade ali da minha situação, eu não imaginava que eu estava fazendo isso quando eu li a transcrição, porque tem assim, a frase dele, ele mal termina, eu já falo para comprovar que ele tinha falado sobre aquele assunto do DNA, daí ele começa a falar outra coisa, eu dou uma interrompida, e trago de novo o meu ponto de vista sobre aquela situação, né, para mostrar que o que eu tinha dito, ele de uma certa forma tinha trazido também. Então, quando a gente lê a transcrição, realmente é bem esclarecedor mesmo. Eu me lembro que eu comecei a me ouvir, a gravar sessões minhas e me ouvir quando eu não passei na prova da ICF para a MCC. Primeira vez que todo mundo sabe disso. Primeira vez que eu fiz a prova, eu não passei. A prova na época não era uma gravação. Você ligava para um número de telefone, encontrava 3 coaches e um cliente que você nunca tinha ouvido falar. Né? E você tinha que atender aquele cliente durante meia hora e fazer uma sessão de coaching com ele. Eu não passei.
Fui reprovada. Aí recebi um feedback. No começo reagi muito mal. Disse: esses coaches são todos loucos, é claro que eu sou maravilhosa, mas depois a ficha caiu, porque eu recebi um feedback bem detalhado que eu não consegui mais fugir dele. Aí caiu a ficha, eu fui procurar um mentor. E eu gravava as sessões em português, ele não falava português, ele falava um pouquinho de espanhol. Ele ouvia e eu ia meio traduzindo para ele o que eu tinha dito. E aí, na coisa de ouvir a gravação e traduzir para ele, eu aprendi muito mais do que quando ele me dizia as coisas que ele me dizia. Porque você começar a se ouvir, cara. A gente não se ouve. A transcrição, você ouvir sua gravação. Hoje em dia eu faço isso porque eu faço muita demonstração, né? Então, acaba a demonstração, eu me ouço. Ainda mais agora, na hora da pandemia, eu vou lá para a cozinha cortar o tomate da alface e fico me ouvindo e dizendo: putz, o que eu disse isso? O que mais, Wang? Bom, agora para fechar a noite, algumas coisas voltado para exemplos de trechos ou frases, etc., que é visto como mentalidade coaching. Mostre a sua vulnerabilidade. Você falou e eu não entendi. Você você falou agora do seu pai que está doente com Alzheimer. Eu me lembrei da minha mãe e eu não tenho condição de te atender. Você está trazendo um caso que eu vivi parecido. Estou embaralhando aqui. Eu não sei se eu estou falando de você ou se eu estou falando de mim. Me ajuda. É uma parceria. Você pode pedir ajuda para o cliente. A gente começou essa conversa falando de como você ia delegar. Agora a gente está falando da relação que você tem com seu chefe. Eu estou completamente perdida. O que a gente está falando aqui? Eu me perdi, me ajuda. É uma parceria. Somos iguais. Agora, se a gente quer ficar bem na foto, a gente está no nível ACC. A gente está no nível iniciante. Tem que abrir mão de ficar bem na foto. O que mais, Wang? Ainda temos 3 minutos e meio. Tá. Eu acho que não tem muito mais colocações, assim, mas muitos elogios, né? Por exemplo, Obrigada. né, Eliana, parabéns pela competência, compartilhamento. Aí tem masterclass, tem gente falando que é masterclass, que você é maravilhosa, né? Então inscrevam-se para o nosso próximo curso, que a gente lotou essa turma de setembro. Estou querendo lotar de novembro. Vai ser de tarde. Vamos fazer uma invenção aqui, vai ser 12:30. Bom, eu acho que a gente tinha que passar a palavra para o Marcos fechar, né, Marcos? É você que vai fechar? E eu queria... gente, antes, a última palavrinha, tá? A gente falou sobre as duas palavras, a última é excelência. E não vale repetir a primeira, senão quem entrou no final vai pegar as duas. Isso! Gente, olha, a gente já viu ética, já viu várias coisas, né? Então a ética começa desde o início, tá? Tudo bem que 5 minutos, 10 minutos não é o que a gente está discutindo, mas ou participou efetivamente ou não peça, né? Claro. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, acho que só cabe aqui agradecimentos à Eliana. E o que eu observei, né, assim, ao mesmo tempo que você nos contava seu conhecimento, dividia a sua experiência e trazia, enfim, uma expansão para a gente, né? Vários aspectos desta competência você praticava. Por exemplo, a própria vulnerabilidade.
ao abrir coisas suas, né? O seu caminho de se conhecer, que eu acho que está intrinsecamente incorporado agora nessa competência, que eu acho que ela ganhou uma visão muito mais ampla com relação ao que a gente tinha antes. Então, assim, faço aqui um agradecimento e honro muito o que você fez. Você levantou o dedinho? Levantei, porque foram 20 anos deitadinha no divã do psicanalista. Ajudou bastante. Nada é por acaso, né, Eliana? Nada é por acaso. Ajudou bastante. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Acho que aqui a gente teve mais uma vivência, Obrigada. uma experiência de presença e de união. E agradeço a todos aí e até o nosso próximo encontro. Marcos, E aí eu queria agradecer também, Isso. queria agradecer também o pessoal que estava aqui, os parabéns. Paraná, Ana Elisa, Frank. Isso, Ana Elisa, Frank, pela disponibilidade e vulnerabilidade deles também de trazer os casos deles, né? Sabendo uma que eu real não pego prática. Obrigada. Então, é isso, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite e até o próximo encontro. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite a todos. Boa noite, Tchau. obrigada. Tchau. Por favor, não ficou clara a palavra 2. Boa noite. Tchau. Palavra 2. A palavra 2 não ficou clara. Vocês falaram várias vezes. Me Excelência. desculpa. Excelente. Boa noite, gente. Ótimo. Muito bacana. Obrigado. Obrigada, Eliane. Boa Adorei, noite. foi ótimo. Bacana, Eliana. Parabéns. Parabéns.